Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou disponibilizar na íntegra um workshop que eu dei de AutoCAD avançado para o CREA Júnior de Minas Gerais. E nesse workshop eu abordei alguns comandos que eu julgo que são pouco conhecidos pelos escritórios que eu já passei, pela experiência que eu tenho, mas que são muito úteis. Então eu vou só pedir para você se inscrever no canal se você já não for inscrito e para você curtir esse vídeo se você gostar, beleza? Aqui embaixo você pode ver que o vídeo está dividido por capítulos. Então você pode selecionar o comando que você quer aprender mais, tá? Na descrição do vídeo também tem os capítulos, você pode clicar onde que você quer, tá? Porque o vídeo ficou grande, então você pode navegar pelos comandos que você quer aprender mais. Beleza? Então, valeu e bom vídeo aí. Então, o primeiro comando que a gente vai ver é criar uma tabela linkada com uma tabela do Excel, e quando a gente mudar a tabela do Excel, essa tabela vai mudar. Então, aqui, ó, o primeiro comando é o comando table, que talvez aí, se algum de vocês já trabalha com AutoCAD, já deve ter usado, mas a gente vai explorar uma ferramenta dentro do comando table, que é o data link, certo? Então, quando a gente chama o comando table, digita table e dá enter, a gente tem essa opção aqui, ó, from a data link. E aí, quando a gente clica nesse botão do lado aqui, a gente tem a opção de criar um link entre o nosso arquivo e uma planilha do Excel. Bom, então aqui, ó, eu tenho esse arquivo que se chama notas drenagem, é um arquivo do Excel. Eu vou abrir ele aqui, só para vocês verem o que tem dentro dele. Olha só, eu tenho uma tabela com as estacas e algumas propriedades, ó, altura, cota de topo, cota de fundo, de caixas de drenagem. Ok? Eu tenho essa tabela e eu vou importar essa tabela para o AutoCAD e vou fazer com que ela se mantenha atualizável, tá certo? Então eu chamei o comando table, eu vim nessa opção from a data link e eu cliquei naquele botão ali para a gente criar esse link entre a tabela do Excel e o AutoCAD. Então, eu vou clicar aqui, ó, Create a New Excel Data Link, e vou dar um nome. Eu vou dar um nome, por exemplo, de caixas drenagem. Beleza? Vou dar um OK. Beleza. Ele já abriu essa janela aqui para eu especificar onde que está esse arquivo que eu quero linkar. Eu vou clicar nesse botão com os 3 pontos. E vou selecionar aqui, ó, notas drenagem. Já está até aberto no caminho da pasta que eu criei. Então, vou selecionar notas drenagem, Open. E agora eu vou especificar o que exatamente eu quero trazer desse arquivo. Um minuto para ele carregar. Esse comando ele costuma exigir um pouco, tá, do AutoCAD, mas ele funciona muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, tá, pessoal, enquanto eu estiver falando, só abrir o microfone e perguntar aí se vocês quiserem. Bom, ele processou aqui, ó, então eu já tenho ali o caminho da planilha que eu quero trazer, e aqui eu tenho opções do que exatamente eu vou trazer, se eu vou trazer a planilha inteira ou se eu vou trazer só um intervalo. Eu costumo sempre trazer só um intervalo, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa minha tabela, ela vai da célula A1 até a célula H26. Então, eu escolho essa opção aqui, Link to Range. Vou colocar aqui, ó, A1, 2 pontos, H26. Beleza. Vou dar um OK. E ele já está ali, ó, caixas drenagem. Eu vou esperar ele processar aqui de novo para habilitar o OK. Provavelmente ele vai me mostrar um preview aqui embaixo, ó. Bom, o meu preview aqui, ele habilitou, tá vendo? Ele mostrou, agora está me mostrando um preview. OK.
E aqui já apareceu também caixas drenagem. Agora, se eu clicar em OK, ele já vai me possibilitar de eu inserir a minha tabela no desenho. Olha lá. Cliquei para inserir. Beleza. Ok. Então, olha só. Ele inseriu para mim essa tabela, que é exatamente igual à tabela que eu tenho no Excel. Olha lá, uma cópia dela. É interessante a gente observar, por exemplo, que se a gente clica na tabela, Caralho, que maneiro, mano. se a gente clica na tabela, ele me mostra esses ícones verdes aqui, ó. Dá Tem para importar dado do Excel direto isso, para o AutoCAD. é isso aí. A gente importa o dado do Excel e daqui a pouco a gente vai alterar os dados dessa planilha e a gente vai ver que ele vai alterar no AutoCAD. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, esses ícones verdes aqui no canto, ele indica que eu tenho uma referência. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar, quando eu passo o mouse pela tabela, ele mostra no meu cursor um símbolo de corrente com um cadeado. Isso significa também que essa tabela é um link, tá certo? Se eu paro o cursor, ele aparece essa caixinha aqui. Olha lá, data link, caixas drenagem, mostra o caminho onde está, tá certo? Tudo ok. Eu vou fazer até o seguinte, ó, eu vou fechar essa planilha que está aberta, que é a planilha que ele está puxando, e se eu selecionar a tabela, clicar com o botão direito, eu tenho essa opção aqui, ó. Não, acho que eu tenho que selecionar as células, ó. Se eu selecionar as células, beleza. Clico com o botão direito, eu tenho essa opção aqui, ó, Data Links. E aí eu tenho algumas opções, como por exemplo essa aqui, ó, Open Data Link File. Se eu clicar nessa opção, ele vai abrir o arquivo do Excel para mim de onde essa tabela está puxando. Tem como eu minimizar essa barra aqui, será? Ocultar. Será? Não, não é isso não. Tá, deixa para lá. Bom, então, por exemplo, aí eu abri essa tabela, que é exatamente de onde aquela tabela do AutoCAD está linkando com o Excel. Então, vamos supor o seguinte, que essa altura aqui de algumas caixas não seja 1,20, mas seja 0,8. 0,8. Mudei algumas ali. E que no lado, ao invés de dir, eu quero colocar só o D. Só alguns exemplos, tá, pessoal, de modificação. Não estou sendo tão criativo, mas é só para mostrar que mudando aqui, ela muda no AutoCAD. Então, ó, vou salvar essa tabela, tá? Vou minimizar ou posso fechar também. E aqui, se eu clico na tabela e clico com o botão direito, eu tenho essa opção aqui, ó. Update Table Data Links. Se eu clico nessa opção, ele vai ler novamente aquele meu arquivo do Excel e ele vai atualizar essa tabela de acordo com aquele arquivo. Está processando aqui. Eu acho que o meu computador, o AutoCAD, ele tá mais lento também por causa da transmissão. Aí, beleza. Olha lá, ele atualizou, tá vendo? Ó? As primeiras alturas agora estão com 0,8 e onde estava direito, agora só está o lado D. Tá certo? Então, esse foi para mostrar que a gente consegue no Excel, a gente consegue no AutoCAD linkar uma tabela do Excel e manter ela atualizável, certo? E se eu não quiser mais que essa tabela seja atualizável, eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou clicar na tabela, vou selecionar as células,
vou clicar com o botão direito, vou na opção Data Links e vou nessa última opção aqui, ó, Detach Data Link. Ele pergunta se eu tenho certeza, que se eu quero detachar o link, eu vou falar que sim. E o que que acontece? Virou uma tabela estática. Ela não é mais uma tabela dinâmica. Eu consigo agora editar os valores dessa tabela aqui no AutoCAD. E se eu fizer qualquer modificação naquele arquivo do Excel, ele não vai mais atualizar. Como eu criei esse link lá no comando table, mesmo depois que eu detachei esse link, ou seja, que eu rompi com esse link, se eu voltar aqui no comando table, se eu escolher fazer de um link novamente, eu vou ter ainda essa opção aqui, caixas drenagem. Essa opção caixas drenagem ainda é aquela configuração daquele intervalo de células naquele arquivo. Ou seja, eu consigo reinserir aquela tabela que eu tinha feito anteriormente, que eu detachei agora. Só que eu consigo reinserir, mas essa tabela que já está inserida aqui, eu não consigo mais fazer com que ela atualize de acordo com o Excel. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre esse recurso? Se não tiver, eu vou continuar aqui. Bom, eu vou apagar essa tabela então, para a gente ir para o próximo comando, que é o seguinte, olha só. É parecido, só que agora, ao invés da gente linkar uma tabela do AutoCAD com um arquivo do Excel, eu vou linkar essa tabela do AutoCAD com objetos do AutoCAD. Então, por exemplo, eu consigo criar uma tabela de quantitativos de blocos, por exemplo, e fazer com que essa tabela se atualize. Vamos lá. Eu vou usar para isso, eu vou usar o comando data extraction. E vou dar enter aqui, ó. Data extraction. Esses comandos que eu estou mostrando aqui, pessoal, tem naquele PDF que eu passei, tá? Então, se vocês estiverem preocupados em lembrar depois, né? Não precisa nem fazer nenhuma anotação. Tem tudo naquele PDF. Então, vamos lá. Esse comando data extraction é o comando que eu particularmente uso bastante, porque a gente consegue extrair alguns quantitativos do AutoCAD e a gente consegue tanto inserir tabelas no desenho, quanto exportar esses quantitativos para o Excel. Então, o primeiro passo desse comando é a gente criar um arquivinho, ele tem um arquivinho específico do Data Extraction, que a gente cria com as configurações que a gente vai extrair aqui. Esse arquivo, eu particularmente tenho dificuldade de usar ele de novo. A intenção do AutoCAD é a gente criar esse arquivo e depois, quando a gente for precisar extrair os mesmos quantitativos, a gente usar esse arquivo. Mas foram poucas as vezes que eu consegui usar novamente esse arquivo. Eu acho que é algum erro do próprio AutoCAD. Mas tudo bem. Então eu vou nessa opção aqui, ó, Create a New Data Extraction. Vou dar um Next. E ele vai pedir para eu selecionar o caminho onde eu quero criar esse arquivo. Eu vou dar o nome de quantidades aqui para ele. E vou salvar. Eu vou selecionar aqui os objetos no desenho. Tem alguém com o microfone ligado? Eu não sei se está querendo perguntar alguma coisa. Tá. Então, depois que eu criei o arquivo, eu tenho essas opções aqui, ó. Se eu quero tirar quantitativos de todo o desenho, ou se eu quero criar quantitativos de objetos selecionados. Eu vou marcar essa opção e vou clicar nessa setinha aqui para eu selecionar os objetos dos quais eu quero tirar quantitativo. Por exemplo, aqui, ó. Selecionei esses objetos, vou dar Enter.
Beleza, next. Agora ele vai ler os objetos que eu selecionei e vai fazer essa lista de quais objetos eu tinha naquela seleção. Então, aqui no tipo, a gente vê que ele divide em blocos e não blocos. E aqui tem um nome. Então, por exemplo, ó, esse que não é bloco são arcos. Então, todos os arcos do meu desenho estão aqui. Esse outro que não é bloco são círculos. Então, os círculos do meu desenho estão aqui. E os outros que são os blocos, eu tenho o nome dos blocos aqui, ó. Que, na verdade, eu acho que o mais útil desse comando é a gente tirar quantitativos de blocos. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou selecionar a opção Uncheck All. Eu vou desmarcar todos os itens. E agora eu vou vir marcando só os que eu quero. Então, por exemplo, nesse arquivo eu tenho blocos de árvores que estão separados pelos diâmetros. Então, tem aqui, ó, árvore de 30, árvore de 40, árvore de 80. Mais aqui para baixo eu tenho árvore de 50, de 60, de 20, e tenho coqueiro também. Então, eu selecionei esses objetos e vou dar um Next aqui. Agora, eu consigo selecionar quais propriedades desses objetos eu consigo selecionar para mostrar na tabela. Então, por exemplo, vou clicar com o botão direito aqui, Uncheck All de novo, e vou selecionar só o que eu quero. Eu conseguiria, por exemplo, fazer uma tabela com cada bloco e mostrando o X, o Y e o Z. Por exemplo, vou dar um Next aqui para vocês verem, ó. Ele vai processar. Bom, ele processou aqui então. E olha só o que a gente tem. Na primeira coluna a gente tem uma contagem. Na segunda coluna a gente tem o nome do bloco. Depois a gente tem X, Y e Z. Essa coluna de contagem sempre vai ser 1, porque, a menos que eu tenha o mesmo bloco inserido nas mesmas coordenadas. Então, eu tenho essa opção aqui, ó, de desmarcar para ele mostrar a coluna de contagem. Então, eu desmarquei. Então, o que eu tenho aqui agora é o nome do bloco, o X, o Y e o Z. Então, eu tenho essa tabela de coordenadas. Eu posso, por exemplo, aqui, clicar com o botão direito, ó, copiar para a área de transferência, tá vendo? Ó? Clico nessa última opção, ele já copiou e eu posso, por exemplo, colar aqui no Excel aquela tabela que eu extraí de objetos no AutoCAD, olha só. Tá vendo o nome do bloco? X, Y e Z. Foi só para mostrar esse exemplo, mas vamos voltar aqui para o que a gente quer. Eu quero o quê? Eu quero uma tabela com o nome de cada bloco e a quantidade de cada bloco que eu tenho. Eu vou voltar, eu vou desmarcar o X, Y, Z. E como eu tenho que marcar alguma opção aqui para ele me dar a quantidade desses blocos, né, eu tenho que marcar aqui uma opção que os blocos, uma propriedade que esses blocos vão ter em comum, para que ele combine essas linhas e me mostre a quantidade de blocos que é o que eu quero. Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, a unidade do bloco, que deve ser a mesma em todas. Então, eu vou avançar aqui, vou dar um Next. Ele vai ler aqui novamente o arquivo. Ok. E aqui, ó, eu marquei a opção para mostrar a coluna de contagem. Então, eu tenho aqui, ó, a contagem, o nome e a unidade do bloco. Como a unidade do bloco para mim não é importante, eu posso clicar com o botão direito e posso vir aqui, ó, hide column, ou seja, eu vou esconder essa coluna. E aqui, se eu clicar na coluna do nome e arrastar, eu posso colocar ela primeiro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome de cada bloco e a quantidade que eu tenho. Então, como é essa tabelinha que eu quero inserir, eu vou dar um Next e vou marcar aqui essa opção, ó, Insert Data Extraction Table into Drawing. Ou seja, eu vou inserir aquela tabelinha que eu configurei no desenho e a gente vai ver que ela vai ficar linkada com os objetos do desenho. Eu vou dar um Next de novo. Ele vai agora
nessa janela onde eu consigo configurar a tabela. Ele pede aqui um título, eu vou escrever aqui, ó, quantidades árvores, por exemplo. Vou dar um next aqui e um finish, e ele vai me dar a opção de eu inserir essa tabela aqui onde eu quiser. Ele com certeza está demorando mais por causa da transmissão. O AutoCAD ficou um pouco lento. Mas ok. Beleza, olha lá. Ele inseriu. Então eu tenho aqui, ó, quantidades de árvores, o nome do bloco e a quantidade de cada uma. E se eu modificar aqui, ó, por exemplo, se eu diminuir o tamanho do meu levantamento aqui, ó, se eu apagar alguma parte, por exemplo, aqui no início, ó. Vamos lá. Eu vou apagar essa parte do meu desenho só para a gente ver o que vai acontecer. Beleza, eu apaguei e agora eu tenho que pedir para ele atualizar a tabela que a gente fez. Vocês podem ver que também tem essa área verde aqui, ó, que mostra que essa parte da minha tabela está linkada. Eu vou clicar com o botão direito. Aliás, também tem que selecionar as células. Vou selecionar as células que eu quero atualizar. Vou clicar com o botão direito. Data Extraction, Update Data Extraction. Só para a gente memorizar ali, ó, tá com 26882656.130. 26882656.130. Eu vou dar um update aqui. Vou aguardar ele refazer a contagem. Olha lá. 2, 3. Onde estava 6 agora ficou com 3. Onde estava 5649, onde estava 130, 125. Ele refez a contagem nessa tabela que fica linkada aos objetos do meu desenho. Beleza? Próximo comando que eu queria compartilhar com vocês é o Design Center. É um comando também que eu uso muito e é um comando que eu uso para poder trocar, né, importar configurações de outros arquivos. Então, por exemplo, eu acho que ele está em Tools aqui, tá? Eu sempre uso os atalhos. Eu acho que aqui, ó, Tool, Palettes, Design Center, mas eu acesso ele sempre com o Ctrl 2. Você dá um Ctrl 2 e ele abre aqui, ó. Um minuto também. Nossa, tá bem lento o AutoCAD. Beleza. Ele é uma paleta, tá, pessoal? E é uma paleta, e através dessa paleta, a gente consegue entrar dentro de outros arquivos do AutoCAD para importar configurações deles. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo de topografia, né? Eu já mostrei para vocês. E aqui... Cadê a próxima? Aqui, ó. Eu tenho um arquivo de template. Então, esse template tem layers que eu quero importar para esse arquivo aqui. Não precisa necessariamente ser um arquivo de template, tá? Ser um DWT. Pode ser um DWG mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó. Nessa área. Eu posso abrir explorando essa barra lateral também. E eu vou mudar aqui para DWT, para ele achar aquele arquivo. Eu vou voltar aqui, ó, template, e vou abrir esse arquivo aqui, ó. Pronto. Ele já mostrou aqui para mim o que eu tenho desse arquivo de template. Então, reparem o seguinte, as configurações desse arquivo viram como se fossem pastas. Então, eu consigo, ó, aqui do lado está o arquivo template. Então, eu consigo acessar blocos,
Dimension Styles, Layers, Layouts, Line Tapes e consigo acessar e importar tudo que eu quero para esses arquivos aqui, ó. Então, por exemplo, Layers. Eu quero puxar os layers desse arquivo DWT. Eu posso simplesmente, ó, selecionar todos esses layers com Shift. Cliquei no primeiro, vou pressionar Shift e vou clicar no último aqui, ó. Vou clicar com o botão direito e vou selecionar essa opção aqui, ó, Add Layers. Só para mostrar aqui para vocês antes, os layers que tem nesse arquivo aqui, ó, é tudo layers de topografia, tá vendo? Top, tudo layers de topografia. E agora eu vou inserir esses layers. Ó, F-HZ, tem muito desses layers aqui. Vou clicar com o botão direito, adicionar layers. Ele vai trazer todos os layers todos os layers que eu selecionei para esse arquivo aqui. Ele já trouxe, aparentemente. E olha lá, minha caixa de layer já está com esses arquivos aqui. Beleza, já trouxe os layers. Uma outra coisa que eu uso muito para trazer desse comando também são os layouts, né? Olha só, se eu clicar aqui, eu vou ter os layouts desse template e eu consigo adicionar esses layouts ao meu arquivo. Então, eu tenho um layout de planta, planta e perfil, planta e seções. Eu vou trazer esse layout planta, que também ele vai servir para a gente explorar outros comandos aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, adicionar layouts. Beleza. Olha só. Ele trouxe esse layout aqui de planta e planta, que em cima aqui eu tenho uma viewport e embaixo eu tenho outra viewport. Eu vou apagar esses outros dois layouts aqui. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com esse layout aqui. A última função que eu queria mostrar desse comando aqui do Design Center é a redefinição de blocos, que também eu uso bastante. Então, por exemplo, eu tenho esses dois blocos aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, esse bloco aqui, que ele está marcando para mim um post. O nome dele aqui, ó, é post alta. Não sei se vocês conseguem ver. E eu tenho esse outro bloco aqui, que ele representa para mim uma luminária. O nome dele é top underline luminária. Mas o que acontece às vezes quando a gente está trabalhando num projeto? A gente tem o mesmo bloco, a gente tem em arquivos diferentes blocos com o mesmo nome, mas representando coisas diferentes. Por exemplo, eu estou trabalhando num arquivo e tem outra pessoa trabalhando em outro arquivo. E aí ela viu a necessidade de mudar a aparência do bloco que eu tenho no meu arquivo, só que ela fez isso só no arquivo dela. E aí eu quero importar essa configuração que ela fez no bloco. Eu quero que o bloco que eu tenho no meu arquivo tenha a mesma aparência do bloco que ela modificou no arquivo dela. Então, por exemplo, esses dois blocos, eu separei um arquivo com... Deixa eu diminuir aqui para a gente ver ele mudando. Eu separei um arquivo com uma nova aparência desses dois blocos. Então, o que eu faço aqui? Eu vou abrir esse arquivo aqui no Design Center. Deixa eu voltar lá onde estava documentos. Vou mudar aqui para DWG. E aqui, ó, o arquivo blocos. Vou abrir aqui. Eu separei só para a gente testar mesmo. E dentro desse arquivo eu vou abrir aqui em blocos. E olha só, eu tenho os mesmos dois blocos, ó, poste alta e top luminária. Só que vocês podem ver que a aparência dele está diferente. Como que eu faço para importar essa aparência
que está aqui no outro arquivo. Eu vou selecionar esse bloco, por exemplo, de poste alta, vou clicar com o botão direito e eu tenho a opção aqui, ó, já tenho a opção de inserir, ou seja, você pode entrar aqui em qualquer arquivo do AutoCAD para pegar qualquer bloco e inserir esse bloco no seu arquivo, sem você abrir o arquivo do AutoCAD. Entendeu? Você vai abrir ele só aqui no Design Center e vai importar dele os blocos que você quiser. Nesse caso aqui, eu não quero inserir. Eu quero apenas redefinir. Então, eu vou vir aqui nessa opção, ó, redefinir. Olha lá. Ele já mudou aqui, ó, o bloco que eu tinha. Eu tinha um bloco antes que era um círculo e agora eu tenho a mesma configuração que está no outro arquivo. Vou fazer isso, vou fazer a mesma coisa para o outro bloco, ó. Botão direito nele, redefinir. Ah lá, mudou também. Então, esse comando aqui é um comando que eu uso bastante para poder compatibilizar os arquivos, né? Trazer layer, trazer layout, pegar alguma line tape que não tem no meu arquivo, só tem no outro arquivo. Então, é um comando bem útil também. Bom, a gente trouxe aqui esse layout para o nosso arquivo, esse layout de planta-planta, e eu queria aproveitar para mostrar para vocês. Um minuto. Eu queria aproveitar para mostrar para vocês como encaixar esse layout, as viewports desse layout, exatamente na área onde a gente quer que ele visualize. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse layout com essas duas viewports. Se eu der um zoom extent aqui, olha lá. E eu tenho ali no meu desenho esses retângulos que vocês viram que eu movi para cima do meu desenho. Deixa eu voltar lá no model para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, esses retângulos aqui, ó, brancos. O que que eu quero? Eu quero que a minha primeira prancha visualize na parte de cima esse retângulo exatamente e visualize na parte de baixo esse retângulo aqui exatamente também. Então, olha só. Aqui no layout, vocês podem ver o seguinte. O retângulo que está inserido no model, ele tem tamanho diferente e uma orientação diferente. Então, como que eu vou ajustar a minha viewport para mirar exatamente naquele retângulo que eu quero? Eu vou usar um comando que chama Align Space. Tá? E esse é mais um comando que eu quero trazer aqui para vocês. Align Space. Se eu não me engano, ele fica aqui no menu Express. Deixa eu ver se aqui, ó. Layout Tools, Align Space, tá? Como funciona um Align Space? Eu vou clicar em dois pontos no model e depois eu vou clicar em dois pontos no layout, tá? E ele vai alinhar para mim um espaço com o outro, o espaço do model com o espaço do layout. Então, por exemplo, eu quero que a minha viewport se encaixe nesse retângulo do model, mas eu quero que ele também vire, né? Eu quero que a visualização seja desse ponto para esse ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar primeiro nesse ponto, depois eu vou clicar nesse ponto, tá? Com o F3 ligado, para eu clicar nos endpoints. E agora eu vou clicar aqui, ó, neste ponto e nesse ponto aqui, ó. E vou dar Enter. Olha lá. Ele encaixou para mim exatamente na viewport que eu queria. Isso daqui eu acho que é uma line tape. Isso.
eu diminuir essa... beleza. Ok, agora eu vou fazer isso com a outra. Ó. Eu vou clicar na outra viewport, vou dar um zoom extend. Para quem não sabe, vocês conseguem dar o zoom extend com o scroll aqui, ó, do mouse. Você dá 2 cliques nele e ele dá um zoom extend. Vou fazer isso agora com o segundo retângulo. Vou dar um Align Space de novo. Vou clicar primeiro neste ponto, depois neste ponto. Agora nesse ponto e nesse ponto. E vou dar Enter. Opa. Aí, olha lá. Também se encaixou exatamente lá naquele retângulo que eu queria. E eu posso fazer isso criando novos layouts e fazendo isso com todos os outros. Olha só, criando novos layouts e fazendo isso com todos os outros, com todos esses outros retângulos para poder criar a visualização de todo o meu levantamento topográfico. Quem conhece o Civil 3D, o Civil 3D é um outro programa da Autodesk também para projetos de infraestrutura. Esse encaixe da prancha com as views do projeto, o Civil 3D faz automático. Mas no AutoCAD a gente usa o comando Align Space. E aí, por exemplo, se você criar, quero criar do segundo trecho. Eu vou renomear esse daqui, ó, esse layout, só para você renomear, só clicar 2 vezes em cima dele, vou colocar um aqui, ó. Eu posso, ó, eu clico com o botão direito em cima dele, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Ok. Ó, ele já criou uma cópia ali. Eu seleciono aqui, cliquei 2 vezes para renomear de novo. E aí, nesse segundo layout, eu posso repetir o mesmo processo do Align Space. Mas a gente não vou fazer isso para não tomar muito do nosso tempo aqui. Aquela tabelinha que eu inseri das quantidades dos blocos, se eu quiser colocar ela lá no layout, eu vou dar um Ctrl C nela aqui. E um Ctrl V aqui, ó. Eu acho que ela está muito grande. Está com tamanho de texto de 4,5. Eu vou dar um scale aqui de 0,5. Eu só estou fazendo isso para mostrar um outro recurso para vocês, que, no meu julgamento, são poucas as pessoas que conhecem. Que é o seguinte, quando eu quero colocar alguma... Ó, quero posicionar essa tabela aqui, ó. Quando eu quero colocar alguma tabela no layout, que é a coisa mais comum que tem, é eu querer uma tabela resumo, uma tabela de quantitativos, uma tabela de quadro de curva, uma tabela de nota de serviço, em cima do meu desenho no layout. O que acontece? Aqui, por exemplo, eu coloquei em cima das curvas de nível. Essa tabela aqui, ela não está com o fundo branco. E qual é o comando que a gente usa para poder tampar o meu desenho em algum ponto, para eu colocar alguma coisa em cima desse tampão e fazer com que eu visualize melhor? É o comando wipe out. Ó, wipe out, né? Wipe out. Ele está aqui no menu, eu acho que ele está no menu Draw, tá? Ali, ó. Antepenúltima opção, wipe out.
e eu desenho ele como se ele fosse um polígono. Aliás, ele é um polígono, tá? Como se ele fosse uma polilinha ali fechada. Eu vou clicar aqui no primeiro ponto, com F3 ligado, ó. No segundo ponto, eu vou desenhar o contorno da minha tabela aqui, ó. E vou dar Enter. Olha só, ele tampou a minha área. Agora eu tenho esse quadrado branco. Como eu não quero que ele fique em cima da minha tabela, eu vou dar um DR de Draw Order, Enter. Vou selecionar esse objeto WipOut que eu cliquei. Vou dar Enter de novo para ele ir. Vou dar Enter e vou aqui, ó, nessa... A opção padrão do Draw Order já é Back. Então, vou dar um Enter para ele ir para trás. E olha só, o WipOut ficou na frente do meu desenho e atrás da minha tabela. Ficou aqui, ó, dá para ver que tem essa linha da viewport no meio da minha tabela ainda. Eu posso dar um Draw Order de novo. Agora eu vou selecionar a tabela junto com o WipOut, vou dar Enter e vou dar um F de Front e Enter. Olha lá, agora sim, a minha tabela encaixou certinho no meu desenho e ela ficou por cima do meu desenho. Eu já vi desenho que a pessoa colocou a tabela em cima do desenho e ao invés de colocar o WipOut, ela deu trim no desenho no que estava embaixo. Tipo assim, ela apagou o que estava embaixo para não aparecer, porque não conhecia o WipOut, por exemplo. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí e falar, tá? Que eu já vou aqui para o outro comando. O próximo comando, então, né, continuando nessa questão do layout que a gente fez, é a gente poder gerar os PDFs de todos os layouts que a gente tem no nosso arquivo. Então, para isso, antes, eu vou importar todos os layouts, né? Eu já tenho aqui num outro arquivo. Aqui nesse arquivo de drenagem, eu tenho todos os layouts que estão visualizando naqueles retângulos que vocês viram no model. Olha só, vou selecionar todos eles aqui. Está muito lento. Cliquei no primeiro, apertei o Shift e cliquei no último. Beleza, selecionou. Vou clicar com o botão direito, adicionar layouts. Esse aqui ele deve demorar um pouquinho mais, já que ele tem 8 layouts. Mas qual que é a intenção? A gente vai trazer esses 8 layouts e a gente vai gerar o PDF desses 8 layouts, desse arquivo inteiro, de uma vez e num book, num PDF que vai ter 8 páginas, né? Que vai ser o outro comando do AutoCAD que eu vou mostrar para vocês. Não importa, eu, por exemplo, como eu trabalho com projeto de estrada, de ferrovia, não importa quantos layouts o seu arquivo tenha. Eu já trabalhei com um arquivo que tinha mais de 40 layouts, né? Arquivos tanto de projeto geométrico quanto de seções gabaritadas, às vezes tem mais de 40 layouts. E na hora de gerar o PDF, como que a gente gera um por um? Se a gente for gerar um por um PDF de 40 layouts, a gente vai demorar muito. Mas tem uma ferramenta do AutoCAD que ela é inclusive relativamente nova. Ela não está no AutoCAD assim há muitas versões. Mas que a gente consegue configurar uma página apenas, a gente configura uma página e depois pede para ele aplicar essa configuração da página em todos os layouts e gerar esse PDF automático para a gente. Aguardar um pouco para ele gerar, importar esses 8
esses 8 layouts. Aí, parece que foi. Beleza, olha só. Eu vou apagar esses 2 primeiros, que foram aqueles que eu mesmo tinha criado, e vou deixar só os que eu importei. Beleza. Fechando. Então eu tenho aqui, ó, todos os layouts já estão visualizando onde eu quero que eles visualizem. Olha só. Beleza. E agora, como que eu gero um PDF de todos esses layouts automaticamente? Deixa eu ir ali no model. Eu vou tirar esses retângulos de cima do desenho, porque eu não quero que eles apareçam. Ah, um outro comando muito útil aqui também, tá, pessoal? Que também eu vejo que poucas pessoas usam. Esses retângulos todos estão no mesmo layer. E a única coisa que eu tenho nesse layer são esses retângulos. Então, como que eu vou selecionar todos eles? Eu posso clicar em um por um, ou eu posso usar esse comando aqui, ó. Eu simplesmente clico em um retângulo, clico com o botão direito e seleciono isso aqui, ó, Select Similar. Ele vai selecionar todos os objetos similares. Olha lá, eu dei um clique e ele já selecionou todos os outros, tá vendo? Select Similar é um comando que eu uso todos os dias quando eu estou trabalhando no AutoCAD. É só eu clicar em um objeto, clicar com o botão direito, Select Similar, e ele já seleciona todos os objetos que estão naquele mesmo layer e tem basicamente as mesmas configurações. Beleza, copiei então, movi esses objetos de cima do meu desenho e agora eu vou gerar o PDF desses layouts aqui. Antes eu só quero ver o seguinte aqui, ó. Eu quero desconfigurar esse layout para a gente poder configurar aqui. Pode ser. Ah, beleza. Vocês viram que antes eu fiz questão de desconfigurar, porque normalmente é assim que vocês vão encontrar esses arquivos. Vocês viram que antes a área branca, essa área de impressão do meu layout, ela estava encaixando exatamente com a minha prancha. E as cores do meu desenho também estavam diferentes. Por exemplo, essa linha amarela aqui, ela não estava amarela, ela estava preta. Por quê? Porque o meu layout ele estava configurado para já mostrar para mim como o desenho vai ser impresso de acordo com a pena de impressão. Então, como que eu faço para eu configurar esse layout aqui? A gente vai configurar o layout antes de usar o comando para imprimir todos os PDFs juntos. Então, para eu configurar esse layout, para ele sair exatamente como ele vai ser impresso, eu vou clicar com o botão direito no layout e vou aqui, ó, Page Setup Manager. E aí, ó, eu tenho aqui todos os layouts, eu estou no 01, eu vou em Modify. Sempre que eu configuro um layout, eu já configuro ele para impressão em PDF, tá, pessoal? Eu não mando, tem muito tempo já que eu não mando o arquivo CAD direto para a impressora. Eu sempre gero um PDF antes, e ficou muito fácil. E eu sempre seleciono essa impressora aqui. Tem vários, aqui é uma lista de impressoras, tá, pessoal? Tem várias aqui para gerar PDF. Eu sempre seleciono essa daqui, ó, DWG to PDF. Tá, acho que aqui dá para a gente continuar. Aqui ele está me perguntando se eu quero usar realmente esse tipo de papel. Eu vou dizer que eu quero usar esse A3 aqui, ó. E esse meu desenho está em A3, tá?
Ele já marcou para mim essa opção ISO Full Bleed A3 e eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Sempre selecionem o tipo de papel que está escrito isso, ISO Full Bleed. Por quê? Porque esse tipo de papel não deixa margem. Das coisas mais comuns num PDF que o pessoal tem dificuldade é fazer com que o limite do PDF se encaixe no limite da prancha. Então, sempre use aqui, ó, ISO Full Bleed e o tamanho do seu papel. Como aqui o meu é A3, eu vou usar esse aqui, ó, A3 420 por 297. Esse de baixo A3 297 por 420 é ele deitado, tá? Então, é ele em pé, desculpa. Eu vou usar aqui, ó, ele deitado. A3 420 297. No que plotar, ó, what to plot, o que plotar, eu sempre seleciono também Extents, que ele vai colocar tudo que tiver no meu layout. Como eu só tenho a prancha e não tenho nada do lado de fora, eu vou selecionar a opção Extents. Center the plot, também eu sempre seleciono. E Fit to Paper. Eu vou desmarcar essa opção Scale Line Weights, eu não gosto de usar ela. E aqui eu vou marcar minha pena de impressão, ó, DR_A3, que é essa pena que eu estou usando nesse desenho. E, principalmente, quando você quer que o layout te mostre o que está na pena de impressão, você vai marcar aqui, ó, Display Plot Styles, que aí ele vai mudar as cores no layout de acordo com a pena. Vou dar um OK e um Close. Beleza, ele deu um regen aqui. E olha só, a área de impressão se encaixou perfeitamente na minha prancha e ele mudou as cores aqui, ó, o que estava amarelo agora está preto, que é o que é de acordo com a minha pena de impressão. Agora sim, a gente vai voltar lá no Page Setup e nós vamos criar um Page Setup para a gente usar no comando que vai publicar esses PDFs para a gente, ó. Page Setup Manager. E agora, ao invés de Modify, eu vou clicar em New. Eu vou criar um. E eu vou selecionar a opção eu vou nomear ele com qualquer nome. Você pode usar qualquer nome, eu vou colocar o nome A3, tá? Aqui, ó, embaixo, como o meu layout 01 já está configurado, ele me pergunta aqui de qual que eu quero começar. Eu vou selecionar o 01 mesmo, OK? E ele já vai vir com as configurações que eu quero. Que é aquela configuração do ISO Full Bleed A3, encaixadinho no meu papel, tudo certinho. Como já está configurado, como a gente acabou de configurar agora, com a pena certa e tal, eu vou dar um OK. E ele simplesmente criou esse A3, que é uma cópia dessa configuração do meu 01. Agora eu vou dar um Close. E agora que sim eu vou usar o comando que eu quero usar, que é o comando Publish. Tá, pessoal? Publish. P-U-B-L-I-S-H. E vou dar um Enter aqui, ó. Ele vai iniciar aqui o comando Publish. Quando eu abro o comando Publish, ele já me mostra aqui todos os layouts do meu arquivo e o model. Eu não quero imprimir o model. Então, essa primeira linha é um model e cada linha é um layout. Eu não quero imprimir o model. Então, eu vou clicar com o botão direito no model e vou dar um Remove. OK? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar aquele Page Setup A3 nesses layouts que tem no meu arquivo. Eu vou selecionar todos, vou clicar no primeiro, pressionei o Shift, cliquei no último e vou selecionar aqui, ó, A3. Pronto, ele já mudou para todos, ó. Todos estão com Page Setup. Ele vai aplicar aquele Page Setup em todos os meus layouts na hora de gerar o PDF. Eu já tenho a opção aqui, ó, PDF, tá? Publish to PDF.
E agora eu vou explorar aqui algumas opções do Publish. Ó, se eu clicar nesse botão, eu tenho aqui, ó, qualidade do vetor. Isso aqui é importante, tá? 1200 dpi. Isso aqui eu não mudo. Mas ele tem aqui, ó, Raster Image Quality, a qualidade das imagens que você tem no seu PDF. Isso aqui, pessoal, eu já, por experiência própria, é muito pesado, 400 dpi. Pelo menos eu acho. Eu sempre mudo para 150 ou 200. Porque se você tiver uma imagem de fundo no seu desenho e você plotar com 400 dpi, pelo menos a experiência que eu tive, demora muito. Então, eu vou marcar com 150 dpi. E aqui tem uma outra opção muito importante também, que é essa aqui, ó, Multi-Sheet File. Você vai selecionar aqui se você quer que ele gere um PDF com todas as páginas ou um PDF para cada página, certo? Para cada layout. Eu normalmente gero um PDF só com todas as páginas, então eu deixo marcado. Multi-Sheet File você deixa marcado. Se você quiser que ele gere um PDF para cada, você desmarca, tá? Mas eu vou deixar marcado. Vou dar um OK. E beleza, eu já posso dar um Publish aqui, mas antes, ó, você pode selecionar essa opção aqui, ó, Publishing Background. Você pode optar por ele fazer essa impressão num plano de fundo. Normalmente eu não seleciono essa opção aqui, tá? Eu deixo para eu ver o progresso da impressão mesmo. E agora a gente pode dar um Publish. Ele vai perguntar onde que eu quero salvar. Eu vou salvar aqui, vou salvar topografia PDF, selecionar. E ele vai me perguntar também onde que eu quero salvar a minha lista de folhas, minha lista de sheets. Aliás, se eu quero salvar. Eu normalmente não salvo, tá? Mas a gente pode salvar aqui, que é um arquivinho que você pode usar depois. Beleza. Ah, sim, ó. Aqui ele até eu não tinha acontecido isso comigo ainda. Ele falou que tem aquele data extraction que a gente criou, aquele link, ele está dizendo que existe um no meu arquivo, ele está perguntando se eu quero atualizar. Vou colocar que eu quero. Quero dar um update. E pronto. Ele já começou a minha publicação dos meus sheets. Ó. E aqui a gente pode ver o progresso. Quando ele terminar, ele já vai abrir o PDF para mim. Já vai salvar lá e vai abrir o PDF para mim. Olha só, ele acabou de terminar de gerar aquela publicação para a gente. Ó. E aí ele gerou e ele já abriu. Beleza. Quando a gente deixou marcada a opção para ele abrir quando tiver finalizado. E aí ele gerou e já abriu o PDF. Ó. Deixa ele pensar aqui, mas olha só. A gente já vê, ele já gerou um PDF de 8 páginas, tá? PDF. E aí, ó, se a gente for passar, tá aqui, ó, todas as pranchas geradas aqui. Não importa, tá, pessoal? Se fosse um arquivo de 10, 20, 30, 50 layouts, ele ia fazer. O publish é um comando que eu uso muito na hora de entregar os projetos, né? Finalizou os projetos, a gente usa o publish. Deixa eu só mostrar, eu não mostrei uma coisa aqui também é um ótimo recurso do publish, que é o seguinte. Você tem aqui, ó, eu vou remover o model de novo, e você tem essa opção aqui, ó, de adicionar folhas. E o que eu posso fazer aqui? Quando eu clico em adicionar folhas, ele abre uma janela do Explorer e eu posso selecionar outro arquivo. Olha só, ele trouxe para mim os layouts do outro arquivo. Eu vou remover o model do outro arquivo. E o que eu tenho aqui? Ó, topografia 01, 02 até o 08.
e o drenagem 01 também até o 08. Ou seja, eu consigo, com um arquivo aberto, eu consigo configurar o publish do meu projeto inteiro, de todos os arquivos. Eu consigo fazer aqui uma lista, ó, de todos dos layouts de todos os arquivos que eu tenho. Se eu der um publish aqui, né, eu tenho que selecionar lá o meu page setup, ó. Ele vai gerar um PDF para mim com todos esses layouts, incluindo os layouts do outro arquivo, aplicando o page setup que eu criei nesse arquivo. Entendeu? Então, é um comando que eu uso muito, eu acho sensacional esse comando aqui. Bom, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração aí? Se não, eu vou mostrar aqui o último recurso que eu tenho para mostrar hoje, que são blocos com atributos. Que são blocos com atributos. É um comando também que eu uso muito, não é um comando, né, mas um recurso que eu uso muito e que eu percebo que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas usam. O recurso de bloco com atributos, eu costumo combinar com o recurso de fields, que são campos atualizáveis dentro dos atributos, e também com o recurso de blocos dinâmicos. Nem fields, nem blocos dinâmicos eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Mas naquele link, naquele PDF que eu salvei para vocês, tem algumas coisas sobre isso, vocês podem estar pesquisando. Mas então a gente vai criar um bloquinho simples aqui com um atributo, só para mostrar para vocês o conceito de atributo, e aí vocês podem depois pesquisar fields e blocos dinâmicos para poder estar incrementando aí. Então, por exemplo, eu vou criar um círculo aqui de raio 1, não, 1,5. Eu vou colocar um texto aqui dentro dele. E eu vou criar um bloco desse círculo, tá? Só do círculo. Vou colocar o nome de número, que é o que a intenção da gente fazer aqui. Vou dar um pick point aqui para o ponto de inserção, seu centro, e vou selecionar os objetos. Ó. Ok. Beleza, nada mais do que um bloco de um círculo. Mas agora eu vou no bloco editor. Bloco editor. E beleza. Agora aqui, ó, para quem não conhece, todo o recurso de blocos dinâmicos, vocês conseguem acessar nessa paleta aqui, tá? Que sempre abre no AutoCAD, mas a gente não vai abordar hoje. E aqui a gente tem a opção de definir um atributo, ó, Attribute Definition. O que é o atributo, tá, pessoal? Só explicando antes. É um texto que eu coloco dentro do bloco, e aí cada vez que eu insiro o bloco, eu consigo digitar um texto diferente nesse atributo. Então, por exemplo, eu quero numerar alguma coisa. Que é o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho um bloco de círculo, vou colocar um atributo dentro, e eu quero numerar algumas coisas no meu projeto. Você vai numerar a porta, janela, ou então você vai numerar dispositivos de drenagem, enfim, qualquer coisa. Você vai copiando esse bloco com atributo, e a definição de bloco é o quê? O bloco são objetos iguais que você insere ao longo do seu desenho. Só que com o atributo você consegue mudar o texto, então ele não fica exatamente igual. Cada bloco seu vai ter um texto diferente. Então, quando eu cliquei em Attribute Definition, apareceu essa janela, e o que eu tenho que definir aqui é a tag. Eu vou colocar a tag como N, só essa vai ser minha tag. A tag não pode ter espaço, tá, pessoal? Ela é o código do atributo. Prompt, eu posso colocar aqui número, é só uma descrição. E o default é o seguinte: quando eu inserir o bloco com esse atributo, o que vai aparecer de valor nesse atributo default, padrão? Se eu deixar vazio, não vai aparecer nada.
se eu colocar, e o que eu colocar aqui é o que vai aparecer. Eu vou colocar 01. 01. Beleza. A justificação, vou colocar middle center, tá? Para ele ficar no meio mesmo, para quando eu digitar, ele crescer, né? Uniforme para os lados. E o tamanho do texto eu vou colocar 2. O estilo do texto, vou colocar standard mesmo, pode deixar standard. Ok. E vou colocar ali no meio do no centro do círculo. Beleza. Tá aqui o número. Eu acho que eu vou precisar aumentar esse diâmetro dessa bolinha aqui, mas tá bom. Vou clicar nela, na propriedade aqui, vou colocar com 2. Beleza, melhorou. E o que eu tenho que fazer agora? Eu só tenho que fechar o bloco, salvar. E agora, pessoal, como eu inseri um atributo no bloco, eu tenho que usar um comando. Muitas pessoas querem trabalhar com atributo, aí por ele ter algumas particularidades, acabam desanimando. Uma das coisas que desanima é o seguinte, não que desanima, mas que as pessoas esquecem. Sempre que eu faço uma alteração com atributo no bloco, eu tenho que, depois que eu fecho o bloco editor, usar o comando att-sync. Sync com Y, tá? Vou dar um Enter. Vou dar Enter de novo para selecionar o objeto. Vou clicar no objeto e Enter de novo. Olha lá, ele já apareceu para mim o default dele, ó. Ele tá default, o default é 01, lembra que a gente colocou default? Agora eu posso copiar esse bloco e atribuir a cada inserção dele, eu vou atribuir um valor. Por exemplo, deixa eu numerar as caixas de drenagem aqui, ó. Vou colocar do lado dessa aqui. Vou diminuir o tamanho dele aqui, ó, para ficar com 0,5. Beleza. Agora, como que eu mudo o valor desse atributo aqui? Tem várias formas, tá? Você pode dar 2 cliques nele. Peraí, esse vai ser o 01, né? Deixa eu copiar aqui. Eu vou mudar esse aqui, ó. Você pode dar 2 cliques nele. Que vai abrir essa janela e você muda aqui para 02, ó. Ok. Ou, deixa eu copiar aqui, criar o 03. Vou copiar aqui, deixa eu ver, localizar mais uma caixa aqui, ó. Beleza. Você pode, que eu até prefiro, ir na paleta de propriedade e rolar até embaixo, tá aqui, ó. Os atributos do bloco 03. Vou copiar aqui de novo. E vou numerar aqui o 04. E aí, ó, eu tenho o mesmo bloco, é tudo o mesmo bloco, o número, mas cada um eu consigo colocar um valor diferente. Onde que atributos são muito utilizados também? Blocos de prancha. Essa prancha que a gente usou aqui mesmo são atributos, ó. Se eu clicar nesse bloco de carimbo aqui e vir aqui na propriedade, tá aqui, ó, os valores dos atributos, a tag dos atributos e os valores. Eu posso modificar aqui. E aí, para cada prancha, eu vou ter valores diferentes dos atributos, que vai mudar, por exemplo, o código da prancha. Num outro arquivo, vai mudar o nome da disciplina. Então, eu consigo colocar isso como bloco, que é ótimo, porque eu não deixo como linhas soltas. E em cada bloco, eu coloco os valores que eu quiser.